Bom, pessoal, meu nome é Lucas Filho, eu sou consultor de informática. Estou aqui a convite do Diário Nordeste para mostrar um pouquinho sobre o Linux. O Linux é um sistema operacional, assim como o Windows, como vários outros que existem no mercado. Só que todo usuário, quando você pergunta, você já conhece Linux? A primeira frase é difícil. E junto agora, nós vamos demonstrar que o Linux não é tão difícil assim como as pessoas falam. O Linux é um sistema operacional que está dentro da categoria de softwares livres, ou seja, você pode usar tanto na sua casa como na sua empresa, sem ter necessidade de pagar licenças. Muitas empresas ao redor do mundo estão utilizando o Linux, seja para concursos públicos, seja também para tirar um pouco dos investimentos que eles fazem em informática. O Linux, por ser um software livre, ele pode ser usado tanto na sua casa como no seu trabalho, sem ter necessidade de pagamento de licenças. Diversos concursos públicos, como da PRF, Polícia Rodoviária Federal, para a Dataprev, CERT e diversos outros, estão utilizando softwares livres. Aqui no estado do Ceará, o governo do estado está se preparando para uma grande migração de todas as suas secretarias para o software livre. A Prefeitura de Fortaleza também utiliza em diversos órgãos, diversas secretarias, inclusive dentro das escolas, que só tem laboratórios de informática devido a grande parte da economia que estão fazendo devido ao uso de softwares livres. Mas será que o Linux é tão difícil assim? Por que é que não está sendo tão utilizado, se é tão bom como a gente fala? Bom, o grande problema que nós encontramos hoje no Linux é uma questãozinha chamada marketing. Veja você como é que a gente pode combater, aliás, falar de software livre, mostrar às pessoas sobre software livre, se nós não temos dinheiro como as grandes empresas investem em propaganda. É muito difícil, mas também é muito prazeroso, porque nós conhecemos diversas pessoas ao redor do mundo que podem nos ajudar a qualquer hora, sempre que tivermos algum tipo de dúvida. Essa peça à comunidade, às pessoas, é fundamental para o sucesso do software livre. Pois eu posso ajustar. Esse, pessoal, é o Big Linux. O Big Linux é um sistema operacional desenvolvido por Bruno Gonçalves, de Brasília, e diversas outras pessoas ao redor do Brasil que ajudam em testes e também ajudam na confecção de papel de parede, imagens e tudo mais. O Linux tem diversas vantagens, como, por exemplo, os seus programas são guardados em categorias. Se você tivesse, por exemplo, que procurar uma calculadora, qual categoria você poderia encontrar? Multimídia, jogos, internet, gráficos ou escritório? Com certeza você encontraria em escritório, porque em um escritório nós temos uma calculadora. Sempre que você for fazer a instalação de um programa em Linux, ele sempre vai cair dentro da categoria que ele se encontra. Uma grande vantagem também do Linux em relação a outros sistemas operacionais é que ele já traz todos os programas ou boa parte de programas que você utiliza no seu dia a dia. Você não vai precisar ficar tendo diversos CDs para instalar diversos programas para satisfazer as suas necessidades, porque ele já traz em suas grandes distribuições diversos programas, como por exemplo o broffice.org, que vem um pacote de editor de texto, planilha, apresentação, banco de dados e fórmulas matemáticas. Uma outra vantagem também do Linux é que ele é altamente personalizável. No caso aqui do Big Linux, mais ainda. Nós temos, por exemplo, a opção de configurar a aparência em apenas 3 cliques. Observe: Big Configurador, aparência e temas, configure a aparência do seu desktop. Observe também que no Big Linux, primeiro vem a explicação do que é aquele item e depois o nome do item para que o usuário possa entender melhor todas as suas categorias. No Big Desktop, nós temos também 7 temas, ou seja, 7 aparências, onde você vai poder utilizar de forma a deixar o sistema com a aparência que você desejar. Por ser um Live CD, você não precisa instalar o Big Linux para poder utilizá-lo. Basta fazer o download da imagem do CD, que a gente chama de imagem ISO, colocar no seu computador com outro sistema operacional
reiniciar e, na grande maioria dos casos, apenas 2 enters já vai fazer com que você já tenha acesso ao sistema. Por falar em personalizar, nós podemos também, por exemplo, alterar facilmente itens que estão no desktop. Veja aqui, por exemplo, a palavra menu é referente ao botão menu que se encontra aqui embaixo. Para você poder modificar, basta que você apague o nome, digite o nome que você deseja e clique em aplicar. Aguarde uns instantes, o nome é facilmente alterado. O Big Linux também foi a primeira distribuição a trazer por padrão os efeitos em 3D. Os efeitos em 3D são efeitos onde você pode utilizar no seu computador para poder, em grande maioria da parte, fazer com que você possa brincar, como por exemplo, sacudir a sua tela como se ela fosse de gel. Temos também efeitos ao fechar as janelas, ao localizar o mouse sobre algum item e também ao abrir janelas. Alguns efeitos também podem ser utilizados de forma a você fazer com que a imagem possa ser transformada em um cubo e assim aparecendo todos os desktops que possam ser utilizados. Aquele famoso Alt Tab, onde você muda as janelas que estão abertas no momento, também recebe diversas outras complementos dentro dessa opção. Você tem a opção de colocar todas as suas áreas de trabalho ou desktops virtuais de maneira a poder organizar melhor a sua tela. Isso pode fazer com que você, por exemplo, acesse a internet fazendo download em um desktop e possa trabalhar com texto em um outro desktop, de maneira também a fazer com que a memória do seu computador trabalhe de forma mais eficiente. Eu acho que deu para ver, basicamente, que o Linux é realmente um grande sistema operacional. Uma das outras vantagens também que nós encontramos dentro do Linux é a incorrência de vírus, ou seja, em mais de 15 anos de Linux, não existe nenhum caso grave de vírus para Linux. Isso quer dizer que você pode acessar a internet mais tranquilamente, você pode inclusive usar o Linux para consertar os vírus de outros sistemas operacionais, fazendo com que, ao utilizar um Live CD, que é o CD que pode ser usado no Linux, sem você ter que instalá-lo, fazer todo o backup, copiar seus arquivos, formatar o seu computador e você ainda tem os seus arquivos guardados. Uma outra vantagem também, que aí fica um pedido da comunidade de software livre, é que as instituições de ensino abracem a causa do software livre. Imagine você, que é aluno de uma dessas universidades, faculdades espalhadas pelo Brasil, tivesse dentro do seu curso de desenvolvimento de software ou de computação, projetos relacionados ao software livre. Você teria a capacidade, a possibilidade de trabalhar com programadores renomados em diversas partes do Brasil e do mundo, aumentando drasticamente o seu currículo e também as ferramentas e a notoriedade dessas instituições de ensino.